10 melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Número 10. Johan Cruyff. Johan Cruyff nasceu em 25 de abril de 1947 em Amsterdã. Ele é o segundo filho de uma humilde família holandesa que morava em um bairro da classe trabalhadora muito próximo ao campo do Ajax, dotado de extraordinária qualidade técnica, drible e extraordinária mudança de ritmo. Sua mãe o matriculou nas divisões inferiores do Ajax de Amsterdã aos 12 anos de idade e, com apenas 17 anos, ele já estreou com o primeiro time. Ele ganhou a Bola de Ouro em 1971, 73 e 74. Jogou com a seleção holandesa 48 vezes. Sendo jogador do Ajax, ganhou 6 títulos da Liga, 2 Copas, 3 Copas Europeias e a Copa Intercontinental em 1973. Ele foi contratado pelo Barcelona, que pagou por ele não mais e nada menos que 100 milhões de pesetas e depois ganhou uma Liga e uma taça com esse time. Finalmente, Johan Cruyff morreu em 24 de março de 2016 em Barcelona aos 68 anos, vítima de câncer de pulmão. Número 9. Ronaldinho Gaúcho. Popularmente conhecido como Ronaldinho, nascido em 21 de março de 1980 em Porto Alegre, Brasil. Deu seus primeiros passos no futsal, etapa em que conseguiu refinar sua técnica ao máximo. Depois se tornou parte das categorias mais baixas da Guilda de Porto Alegre, estreando aos 17 anos no primeiro time. Ele se destacou como campeão e artilheiro do Campeonato Mundial de Jovens Sub-17, Egito 1997. Em 2001, ele inicialmente veio para a Europa em Paris Saint-Germain. No entanto, a falta de entendimento com o técnico Luís Fernandes levou ao verão em 2003. Ele se interessou pelo Manchester United, Real Madrid e Barcelona. No verão de 2003, ele finalmente assinou contrato com o Barcelona. Em suas fileiras, Ronaldinho exibiu seu melhor futebol. Ele foi nomeado sem dúvida o melhor jogador do mundo em 2004, em 28 de novembro de 2005 e finalmente recebeu a Bola de Ouro. Número 8. Zidane. Zidane nasceu em 23 de junho de 1972 em Marbella, no sul da França. Filho de pais argelinos, ele era o caçula de 5 irmãos e apaixonado por esportes desde criança. Ele assinou com o time de Bordeaux de Girona, que o catapultou para a fama, com uma grande atuação na Copa da UEFA em 1996. Foi contratado pelo Juve FC da Série para o italiano em 96, e transferido em 2001 ao clube de futebol do Real Madrid. O clube espanhol pagou à Juve nada menos que 76 milhões de euros. Fisicamente poderoso, ele tem velocidade e excepcional qualidade técnica e visão do jogo. Apesar de jogar no meio-campo, ele costuma marcar alguns gols. Ele começou a jogar com o Nacional francês ao lado de Pedrosa e deu a conhecer o Ribéry. Estreou com o absoluto em 17 de agosto de 1994, marcando 2 gols pela República Tcheca em 1998. Sua magnífica atuação mundial na França o ajudou a pegar a bola ouro como o melhor jogador de futebol do ano. Ele venceu a Copa do Euro em 2000 com a França, e em 25 de abril de 2006, confirmou que estava se aposentando do futebol profissional no final da Copa do Mundo na Alemanha. Número 7. Romário. Romário nasceu em 29 de janeiro de 1966 no Rio de Janeiro, Brasil. Sua carreira começou no Vasco, com o qual conquistou 2 títulos do Campeonato do Rio de Janeiro em 1988. Após os Jogos Olímpicos em Seul, ele foi contratado por uma equipe holandesa, onde esteve por 5 anos e foi tricampeão da Liga. Ele venceu em 2 edições a Copa dos Países Baixos e foi 3 vezes o maior goleador da Liga. Depois de assinar com o Barcelona, onde jogou uma primeira temporada excepcional, ele se tornou um dos jogadores de futebol mais admirados do mundo. Ele foi um dos jogadores mais brilhantes de toda a sua carreira e inspiração, autor de objetivos inimagináveis. Romário finalmente se aposentou do futebol brasileiro em 27 de abril de 2005. Número 6. Cristiano Ronaldo. Cristiano nasceu em 5 de fevereiro de 1985 em Santo Antônio, Portugal e, aos 14 anos, concordou com sua mãe em se dedicar exclusivamente ao futebol. Barcelona e Juve pretendiam, embora finalmente fosse Manchester no verão de 2003, depois de pagar 17,5 milhões de euros.
Cristiano permaneceu no clube por 6 temporadas, onde obteve vários troféus, 3 Premier League, uma Copa da Europa e uma Copa do Mundo de clubes, sendo considerado um dos melhores jogadores de futebol do mundo. E um dos esportistas mais mediáticos. Em 11 de julho de 2009, o Manchester United recebeu uma oferta de 80 milhões de libras do Real Madrid, tornando-se a transferência mais cara da história, até aquele momento em que Cristiano começou a acumular vários títulos com o Real Madrid. Sua segunda bola de ouro foi premiada em 13 de janeiro de 2014 à frente de Messi e Ribéry, após um espetacular 2013 com 69 gols em um ótimo play-off para a Copa do Mundo com Portugal. Número 5. Ronaldo. Ronaldo nasceu em 22 de setembro de 1976 no Rio de Janeiro. Em 1993, assinou pelo Cruzeiro e em apenas 2 temporadas se tornou um dos jogadores mais destacados do país. Em março de 1993, sua estreia na primeira divisão ocorreu. Não demorou muito para chegar a Barcelona, com a equipe olímpica brasileira que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, formando uma frente letal junto com Romário. O casal atacante alcançou grandes sucessos. O primeiro deles ocorreu em 1997, quando o time brasileiro conquistou o triunfo na Copa América disputada na Bolívia e na Copa do Mundo de Futebol, onde eles conseguiram o Brasil para obter o status de 5 vezes campeão mundial. Foi bicampeão mundial jogando pelo time de seu país, ganhou a bola de ouro em 1990 e 2002 e possui 3 prêmios da FIFA pelo melhor jogador do mundo, conquistado em 96, 97 e 2002. Desde 2006, ele foi o artilheiro da história da Copa do Mundo e o segundo maior artilheiro da equipe brasileira após o Pelé. Número 4. Alfredo Di Stéfano. Di Stéfano nasceu em 4 de julho de 1926 na cidade de Buenos Aires, Argentina. Começou a jogar com o River Plate, time em que ganhou fama e foi convocado para fazer parte da equipe nacional. Em 1949, ele deixou seu país natal para estrear na Liga Colombiana, onde passou 4 anos nos Milionários de Bogotá. Depois, mudou-se para a Europa para jogar pelo Real Madrid. Com sua nova equipe conquistou as 5 primeiras Copas do clube, competição em que marcou 49 gols e venceu uma Copa Intercontinental, 8 títulos na Liga Espanhola e uma Copa da Espanha. Sou 5 vezes o artilheiro junto com outros jogadores. Alfredo Di Stéfano, ex-jogador e presidente de honra do Real Madrid, morreu em 7 de julho de 2014. Número 3. Lionel Messi. Lionel Messi nasceu em 24 de junho de 1987 em Rosario, Argentina. Quando criança, ele jogava futebol de rua com seus irmãos e foi então apelidado de Pulga por causa de sua baixa estatura. Quando ele tinha apenas 5 anos de idade, começou em um pequeno time de bairro que seu pai treinava. Em 1995, ele passou a treinar nas categorias mais baixas do clube de garotos de Newell, com o qual ganhou a Taça da Amizade no Peru. Em 1997, aos 8 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma deficiência no hormônio do crescimento que o impedia de ter um desenvolvimento físico normal. O tratamento era muito caro e seus pais não podiam pagar, mas foi quando Leo Messi foi descoberto por Barcelona. Depois, ele deixou o clube de Rosário para se mudar para a Europa junto com sua família, onde o Barça pagou os custos de sua doença. Na temporada 2006-2007, Leo Messi se tornou parte da equipe titular, encerrando a temporada com 14 gols em 26 jogos disputados, e na temporada 2008-2009, ele se estabeleceu como o melhor jogador do mundo. Messi marcou um total de 38 gols e muitos o compararam ao longo da história com Diego Armando Maradona, mas essa é a qualidade de seu jogo que até Maradona o declarou como seu sucessor. Número 2. Diego Armando Maradona. Maradona nasceu em 30 de outubro de 1960 na Luz, perto de Buenos Aires, Argentina. Começou no mundo do futebol aos 9 anos de idade em um time infantil. Aos 16 anos já foi convocado para o time argentino. Em 1979, ele foi escolhido como o melhor jogador sul-americano. Ele começou a ser requisitado pelo Barcelona e pelo Rio, finalmente contratado pelo Barcelona, e depois foi para a Itália jogar com o Nápoles. Com a chegada da Copa do Mundo do México em 1986, ele se consagrou como um dos jogadores de futebol que entrariam na história. Número 1. Pelé.
Nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corazones, localizado no estado de Minas Gerais. Começou no Santos FC, onde passou a maior parte de sua carreira e com o qual conquistou 9 campeonatos em São Paulo. 3 torneios em que deu a São Paulo 6 campeonatos brasileiros. Também recebeu 2 xícaras de Libertadores, 2 internacionais, 2 intercontinentais e a Supercopa de Campeões Intercontinentais. Pelé é considerado um dos melhores jogadores de futebol da história. Escolhido como o melhor jogador do século em uma votação feita pelos vencedores da Bola de Ouro, ele se tornou um mito após sua aposentadoria em 1977. Era ator de televisão e queria ser cantor.